Seja bem-vinda, bem-vindo à Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais, o nosso encontro marcado e semanal com a Léxio Divina, suplicando ao Senhor Deus que nos conceda a sua graça benfazeja. A Bíblia, lembram os documentos da Igreja, tem que ser interpretada no mesmo espírito em que foi escrita. Por isso, para recolher do tesouro da Sagrada Escritura aquilo que alimenta a nossa alma e que traz a ela consolo, para que esta Bíblia seja uma palavra eterna de um Deus que nunca se cansa de dizer e de consolar, é preciso a presença do Espírito Santo. Porque senão, lembra o próprio apóstolo na carta aos Coríntios, a lei pode matar. Deixado a si mesmo, os textos da Sagrada Escritura podem nos virar do avesso, mas se interpretamos e meditamos no mesmo espírito em que foram escritos, ela se torna para nós uma palavra de verdade e de libertação. Por isso te convido nessa hora, você que está conosco em casa, nos acompanhando, onde quer que se encontre, deixe o seu coração disponível, aberto, para a presença do Espírito Santo que vem pela intercessão da sua amadíssima esposa, a Virgem Maria. Vinde, Espírito Criador, vinde nos encher de luz, dissipando as trevas de nossos corações, revestindo-nos de sua unção que abre a nossa inteligência para compreendermos as Escrituras. Vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Maria que porta o Cristo, como vemos nesta tão singular imagem de Nossa Senhora da Piedade, é ela quem nos apresenta o Cristo, que é a palavra da vida, que é fonte de vida. Estamos no 6º domingo do tempo comum. Iremos meditar hoje, em primeiro lugar, o livro do Levítico, no seu capítulo 13. Levítico, que é um dos livros que integra o Pentateuco, que é a constituição da fé de Israel. O povo que marcha no deserto e que deve aprender a comportar-se como um povo livre. Santo como Deus é santo. Depois, nós iremos meditar os Salmos 31, 32, onde se fala da felicidade de sermos um objeto da misericórdia e do perdão de Deus. Depois a carta aos Coríntios, a primeira delas, o apóstolo Paulo está na parte parenética desta carta, aquela em que os seus ensinamentos se desdobram numa parte num estilo de vida que deve condizer com a fé professada, com a graça acolhida. E por fim, o Evangelho de Marcos, estando no ano B, é ele a companhia dos nossos domingos. Marcos 1, versículos 40 a 45. Bom, em primeiro vamos ao livro do Levítico. Como disse, o livro do Levítico integra o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Nestes livros está enunciado o desejo de Deus a respeito do povo que não pode trazer para a terra prometida os vícios adquiridos no tempo da escravidão. A Kahal, ou seja, a assembleia que marcha com Deus e que está sendo constituída de uma pequena porção a um povo da aliança, tem uma lei da santidade, que se encontra particularmente concentrada no versículo 17, o capítulo 17 a 26 do livro do Levítico. O livro do Levítico, dos levitas, a tribo responsável por garantir a santidade do povo, com seus ritos, as suas abluções, com o seu cuidado dos desígnios de Deus. O livro do Levítico insiste, portanto, na pureza e na santidade,
porque Deus é o Kadosh, é o Kodesh, é o separado, é o todo santo. Santidade no hebraico é isso, o Kadosh é o separado, o destacado, o que, portanto, não se confunde com o criado e que não se deixa misturar com aquilo que contamina. Por isso, no livro do Levítico há uma legislação cultual. O povo deve ser santo como Deus é santo, e para estar em relação com Ele deve estar em estado de pureza. Porque não bastaria crer se a vida não conseguisse traduzir aquilo que se crê. Portanto, no Antigo Testamento, até mais do que o Novo, insiste-se nesse dever de nos preocuparmos com o modo com o qual nós vivemos. No entanto, é preciso destacar, não é? Uma análise exegética, portanto, do texto na sua originalidade histórica, no que ele quis dizer, nos seus aspectos gramaticais, semânticos, não pode desprezar a hermenêutica, que é uma atualização contínua deste texto, entendendo que todo texto bíblico, sobretudo no Antigo Testamento, pode trazer em si elementos imperfeitos e transitórios. Quer dizer, há uma economia, há uma pedagogia que vai se desenvolvendo ao longo do Antigo Testamento. Então, a Dei Verbum, que é o documento do Vaticano II a respeito da palavra de Deus enquanto revelação, ela diz que sim, há trechos do Antigo Testamento que trazem elementos imperfeitos e transitórios. Vamos ver o que isso significa à luz do trecho de hoje, Levítico 13. O Senhor falou a Moisés e a Arão. Moisés, o legislador, aquele que está conduzindo o povo no deserto, e a Arão, o seu irmão, o que foi constituído sacerdote juntamente com a sua família para serem colaboradores de Moisés e para cuidarem daquilo que diz respeito à santidade, à legislação do culto. O Senhor diz a Moisés: quando o homem tiver na sua pele algum tumor ou uma mancha que possa transformar-se em chaga da lepra, ele deve ser levado ao sacerdote. E assim, o leproso com a doença declarada usará vestuário andrajoso, cabelo desalinhado, cobrirá o rosto e terá que gritar impuro, impuro, o tempo todo que durar a sua lepra. Nós vemos aqui que no Antigo Testamento há uma associação mais direta entre a enfermidade e o pecado. Então, o homem antigo não dispõe dos pressupostos biológicos, os pressupostos medicinais de que nós dispomos. Então, a asepsia, entendida como estar livre de impurezas, tinha uma profunda relação com o culto, que ainda não se havia descoberto a microbiologia, em que medida as nossas doenças estão ligadas a micro-organismos. Então, ver alguém enfermo significava ter um certo desespero, não sabendo de onde é que aquela doença poderia ter vindo. Hoje, o que nós sabemos com o microscópio causava espanto no homem antigo. Como é que a pessoa adoeceu? De onde é que veio isso? Então, se atribuía a isso forças misteriosas. Então, o universo religioso como uma justificativa simbólica daquilo que não podia ainda ser compreendido no universo físico. Então, se confundia uma impureza física com a impureza ritual. É uma associação da enfermidade com o pecado. Daí a ideia de que é o sacerdote quem deve atestar a enfermidade ou a cura. Isso que está sendo dito no livro do Levítico. O sacerdote, enquanto homem para Deus, enquanto um instrumento de comunhão, deveria determinar a sanidade, a salos de onde vem saúde do enfermo. E evidentemente aquele que estivesse afligido por alguma doença
E aqui pensemos sobre o medo de que pudesse contaminar gravemente o acampamento, estava segregado, afastado, rejeitado. A doença, nessa perspectiva, entendida no Antigo Testamento como um sinal da desgraça e do desfavor de Deus. O que é subvertido no Evangelho? Subvertido no Evangelho. Porque sim, o que permanece no Evangelho? Essa consciência de que toda a cura integral se fundamenta no perdão dos pecados. Pensemos naquela passagem clássica do paralítico que desce do teto, ajudado pelos amigos. Jesus lhe diz: teus pecados estão perdoados. E aí os que estavam lá ficam achando isso meio esquisito. E Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ele diz ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Então, Jesus sim está confirmando que em última instância não fazia parte dos desígnios de Deus a enfermidade, a doença, a dor, que entram no mundo como consequências do pecado. Mas consequência do pecado no sentido coletivo e não individual. Não individual. Por isso o Novo Testamento esclarece que o perdão dos pecados no sentido amplo fundamenta a verdadeira cura. Então, cada um de nós, a nossa condição de filho de Adão, padece de dores, de enfermidades, por conta da decadência da nossa condição humana, ferida de morte. E, portanto, a graça salvadora que Cristo veio trazer alcança esta nossa ferida, que diz respeito a nós enquanto seres humanos, que não foi cometida, ela é contraída, de onde decorre como uma consequência não pessoal, necessariamente, mas coletiva, todas as enfermidades. Então volto a esse ponto. Sim, em última instância, por consequência do pecado, nós padecemos fragilidades e enfermidades. Mas isso não significa que uma fragilidade, que uma enfermidade, ela seja uma retribuição tirânica da parte de Deus por uma falta pessoal. Porque o que Deus deseja é a vida plena, a vida abundante, e não é um Deus de vingança, mas de salvação. Então se permanece a compreensão do Antigo Testamento, mas que é aprofundada e dilatada, compreendendo-se que não é necessariamente consequência de pecados individuais que uma enfermidade surge em nossas vidas. Lembramos do Evangelho de João, quando os discípulos diante do cego perguntam: quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Foi ele, sua mãe, seu pai? Jesus diz: nem ele, nem sua mãe, nem seu pai. Ele nasceu assim para que nele fosse manifesta a glória de Deus. Então se resguarda, não é uma questão de uma retribuição ao nosso pecado, que nos submete a esta ou aquela enfermidade. No entanto, o pecado permanece como uma consequência da fragilidade da nossa condição humana, e desta fragilidade decorre a enfermidade, a morte, as dores. Por isso, insisto nesse ponto. O perdão dos pecados é o fundamento da verdadeira cura. A verdadeira cura, a verdadeira salvação. Nós nos tornamos saudáveis quando age em nós a graça de Deus. Vamos então a este trecho reservado para nós do Evangelho de Marcos. Marcos 1, capítulo 40 a 45. Um leproso veio até Jesus e de joelhos suplicava: se queres, pode purificar-me. Movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou curado. Jesus, porém, advertindo severamente, logo mandou embora, dizendo: não fales nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, isto é, que antes era leproso e foi curado, saindo começou a divulgar o acontecimento,
de modo que Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade, mas ficava em lugares desertos, e de toda parte vinham a ele. Quero destacar aqui, Deus se revela por meio de suas palavras e de suas obras. Verba et gesta, palavras e obras. Por quê? Porque o modo com o qual Deus age no Antigo e no Novo Testamento revela quem Ele é. E inversamente, quanto mais compreendemos o mistério do ser íntimo de Deus, mais temos clareza a respeito das suas ações. O modo com o qual Deus age revela quem Ele é. Enquanto mais nós aprofundamos o seu ser íntimo, mais vai se nos tornando clara a razão de suas ações. Está presente no Antigo e no Novo Testamento, palavras e ações, verba et gesta. Mas o Evangelho de Marcos insiste na gesta, nos gestos de Cristo, nas suas ações, no seu agir. Cristo é um autêntico profeta da ação libertadora do reino no Evangelho de Marcos. Então vamos nos ater aqui a alguns versículos. Primeiro, é um leproso. O Evangelho está ecoando a primeira leitura. Um leproso que vem até Jesus e de joelhos suplica-lhe. Por aqui nós já vemos uma subversão. Na pedagogia do Antigo Testamento se diz: o leproso não pode entrar na cidade, ele tem que ser afastado do convívio, está despido da sua dignidade, por isso tem que se vestir de farrapos. Agora não, o leproso pode ir até Jesus, coloca-se de joelhos, de onde vem a raiz barak, a bênção. Ser abençoado significa colocar-se diante de joelhos, submeter-se àquele que é todo-poderoso, o El Shaddai, de onde vem a cura. Ele se coloca de joelhos para ser abençoado e diz: se queres. Não se tu podes. Em outro trecho do Evangelho, um pai diz para Jesus: se tu podes. E Jesus diz: o quê? Se tu podes? Tudo é possível para quem tem fé. Não, é se queres. Quer dizer, ele reconhece que Jesus tem força, tem autoridade para realizar a cura. Se tu queres, pode purificar-me, pode tornar-me puro, pode alcançar minha cura. E aí no versículo 41 do Evangelho se diz que o Cristo, movido de compaixão, só a compaixão nos leva ao encontro. Sem compaixão nós idealizamos. Sem misericórdia não há espaço para a realidade como ela é. Nós nos ferimos e ferimos os outros. Mas a compaixão, compassio do latim, sympathos no grego, somos simpáticos, empathos, empáticos. A gente se aproxima, se irmana, vê que aquilo que dói no outro diz respeito a nós, nos envolvemos com as causas, com as dores dos outros. É assim que o Deus de Israel ama. Com suas entranhas, Ele é compassivo. O Evangelho de Marcos insiste nesse olhar de compaixão de Cristo, que nos alcança naquilo que nós somos, em nossa dignidade, para além daquilo que nos falta. Será o jovem rico, alguns capítulos à frente, a se aproximar de Jesus dizendo: que devo fazer para alcançar a vida eterna? Cumpre os mandamentos? Eu faço isso. Ah, então te falta uma coisa. Vai, vende o que tem e dá aos pobres. Vai se despir. E depois vem e segue, terás um tesouro. Aí o jovem fica meio triste. O texto diz que o Cristo o olhou com compaixão, com esplárgina, é movido de compaixão. A compaixão está articulando aqui as feições do Deus do Antigo Testamento, bondoso, compassivo, amante da vida. E aí Cristo subverte. A lei deixa claro, não pode tocar no leproso, porque senão você vai ficar impuro. E Cristo não está nem aí. Não só deixa o leproso se aproximar dele, como é ele quem toca no leproso. Ele o toca, olha o gesto do toque.
Há uma inversão. Subverte as Escrituras para levar-lhes ao pleno cumprimento. Vamos aprofundar nisso daqui a pouco, mas quero me ater aqui no versículo 44. Primeiro vamos rezar isso, né? Este toque da graça divina. Ó Jesus, olhai os que tombam, o vosso amor nos redime. Se nos olhais, nos erguemos, e prantos lavam o crime. Esse olhar misericordioso, bondoso, compassivo, que nos esquadrinha, mas lá naquele lugar onde nós somos estranhos a nós, Ele nos olha, Ele nos vê e olha com amor, com compaixão, não com julgamento. Ele veio para curar, procurar e salvar o que estava perdido. Não são os que estão sãos que precisam de médico, mas os que estão doentes. Todos temos nossas doenças, precisamos do olhar de Cristo. E assim se diz no versículo 44, que Jesus diz para ele: não faleis a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Por que isso? O Evangelho de Marcos insiste nesse silêncio, que nós chamamos em linguagem técnica teológica de o silêncio messiânico. Por quê? Porque Cristo não quer um encontro que seja entusiasmático e eufórico. Ele não é o Messias segundo as expectativas. Não é o Messias que vem arrombar portas e disputar os reinos e ilusões deste mundo. É o Messias que faz a justiça florir, grande paz até que a lua perca o brilho, que Ele tem pena do indigente que suplica e do pobre ao qual ninguém quer ajudar. É assim que o Cristo é Messias. Ele é ungido, a unção do Espírito, é revestido do amor e da misericórdia de Deus para ser Ele mesmo um veículo dessa misericórdia. Ele é a face, Ele é o rosto, é o olhar de compaixão de Deus em direção a nós. Reparemos, Ele manda ir para cumprir o que está determinado na lei de Moisés, porque Jesus não é um revolucionário. Em vários momentos do Evangelho Ele irá demonstrar pouco respeito por tabus rituais. Porque o tabu ritual não é uma coisa boa. O tabu ritual impede a novidade do reino. Mas o templo, o sábado, a lei, não estão sendo profanados por Jesus Cristo. Antes, Ele os está consagrando. Se o templo é lugar da purificação, Ele é o templo, o lugar do encontro com o divino. Portanto, Jesus, ao não demonstrar respeito aos tabus e rituais, Ele reveste os ritos, o sábado, a lei, de uma consagração que só a unção do Machia, do Messias, poderia trazer. Não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. Em Jesus a santidade desce dos céus, transborda e alcança esse leproso e cada um de nós, e trazemos nossas léproras e nossas enfermidades. Há uma música da nossa tradição do MPB brasileiro: eu ando tão à flor da pele. A gente vai ficando muito à flor da pele, muito doído. Vamos sendo sequestrados em nossa sensibilidade. Cristo vem devolver a sensibilidade da nossa pele. Às vezes nós temos uma lepra espiritual que vai matando os tecidos da nossa alma e vai nos impedindo de sentir compaixão. Ele transborda com a sua graça da leveza, da suavidade aos nossos tecidos com seu toque. No versículo 45 se diz que por conta desta desobediência, e é lógico que Cristo deve ter entendido, né, o entusiasmo daquele encontro, Ele não podia mais, Jesus, andar na cidade, mas deveria ficar em lugares desertos. E aqui, algo de muito positivo, não é? A virtude, se é verdadeira, tende a ser discreta. É isso que Jesus está nos ensinando. Ele poderia demonstrar toda a sua glória, todo o seu poder, todos os seus prodígios. No entanto, a virtude, se ela é verdadeira, ela é discreta. O sinal da aliança no Novo Testamento é a simplicidade de um Deus que assume coração de gente e que se deixa ferir
naquilo que ele descobre de mais íntimo dentro de si, do seu coração humano. Lembre-me aqui de uma das frases de São Francisco de Sales, que é uma hermenêutica para esse Cristo que quer ser o Deus escondido, tal como é citado em Isaías capítulo 5, versículo 15, quando São Francisco de Sales diz: o bem não faz barulho e o barulho não faz bem. O bem não faz barulho e o barulho não faz bem. Lá onde há barulho, estridência, excesso de entusiasmo, de euforia, significa que há pouca verdade, pouca sinceridade, pouco encontro, pouco espaço para a graça de Deus. Vamos pedir, irmãos e irmãs, a graça deste encontro com o Cristo que nos toca e cura, que nos devolve a sensibilidade e que nos convida a fazermos menos barulho, a sermos menos holofote, a sermos palavra de graça, de convencimento, a sermos luz, a nos deixarmos atrair por Ele, que nunca se deixa prender e esgotar em nossos esquemas e nossas idealizações, que em sendo tão próximo, tão compassivo, é ao mesmo tempo também tão elevado, tão grandioso, tão transcendente. Obrigado pela sua presença. Invoco sobre a sua vida bênçãos e graças desta montanha sagrada. Pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, de São José, desça sobre sua vida, sua casa, seus trabalhos e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ânimo, que todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. Até que nós de novo nos encontremos, Deus te guarde com seu toque suave na palma de sua mão.